Olá, desbravadores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma classe bíblica Joias da Eternidade. Eu gosto muito dessa classe bíblica, eu espero que você também esteja gostando. Já temos o quê? 6 semanas aí, acho que um pouquinho mais, teve um dia, uma semana que não teve aí, né? Mas você já está acompanhando, já mais de um mês acompanhando a gente aí nessa classe bíblica. E, como você já sabe, eu sou o Pata, o seu capelão. E o Eliardi, o seu capelão, não está aqui, já tem mais um tempo. Eu tô com saudade do Eliardi, eu me sinto sozinho aqui falando sozinho, né? A garganta fica seca, não tenho para quem olhar, é só vocês aí desse lado. Mas o Eliardi vai voltar, viu? Ele só não pôde gravar esses dias, mas ele vai voltar, tenho certeza disso. E, como esse é o nosso vídeo, você já sabe, né? Curta, comenta, compartilha, divulgue, chama assim, mãe, vem assistir comigo, amigão, olha só, manda pelo WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E o tema de hoje é a pedra que fala. Olha só que bacana. Então vamos para a introdução e nós já vamos entrar no tema já. O tema de hoje, o Rodrigo Silva, ele está numa cidade chamada Antioquia. Essa cidade de Antioquia é uma cidade muito antiga, é uma das principais províncias romanas na Síria. É uma cidade muito rica, né? Tinha muitos artefatos ali de ouro pela cidade, uma cidade muito importante. E nessa cidade, que era um ponto comercial muito famoso antigamente, nós vamos falar sobre a pedra que fala. E o que é a pedra que fala? Vamos falar sobre profetas. Qual que é o papel do profeta? Profetas verdadeiros, profetas falsos, tudo isso que nós vamos entender aqui e agora. Vamos lá? Sobre profetas, a primeira coisa que nos vem à mente é: qual que é a função do profeta? Para que serve o profeta? Isso nós vamos ver lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 também. Vamos lá? Suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhantemente a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Ou seja, qual é a função do profeta? O profeta é aquele que vai falar aquilo que Deus mandar. Esse, falando de profeta verdadeiro, hein? Porque tem muito falso profeta que diz que Deus falou comigo, Deus me deu revelação, mas é tudo mentira. O profeta verdadeiro é aquele que fala o que Deus ordenou. Inclusive, a palavra profeta, ela quer dizer aquele que fala pela boca de Deus, tá bom? Eu quero que, como atividade para você colocar nos comentários aí, você procure o original em hebraico e também o original em grego da palavra profeta. Procura e coloca nos comentários lá e depois nós vamos ver, ok? Vamos lá, vamos continuar com o nosso estudo? Agora vem uma coisa interessante, né? Nós vimos aqui que profeta é todo aquele que fala o que Deus mandou falar, certo? É um servo de Deus que traz para o povo as palavras de Deus, para o povo. Então, vem a dúvida: todo profeta é verdadeiro? Todo aquele que diz que é profeta de Deus, eu devo acreditar? Será que é isso ou não é? Vamos ler agora em Mateus, capítulo 24, versículo 24, uma coisa sobre os profetas. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Agora uma coisa interessante aqui. O que nós vemos aqui é que existem profetas falsos e falsos cristos. E isso é uma coisa que nós temos que estar muito atentos, porque realmente existem profetas verdadeiros, homens de Deus que falam o que o Senhor mandou. Entretanto, existem os aproveitadores, os charlatões, os mentirosos, por que não dizer os filhos do diabo, né? Porque as pessoas que falam que estão falando por Deus, porém não estão, são filhos de Satanás. Né? É meio forte? Mas é verdade, né? Então, existem essas pessoas que dizem estar falando em nome de Deus e não estão, que são chamados de falsos profetas, né? E isso é muito perigoso, temos que estar atentos para não cair na cilada, para que não sejamos enganados
pelos falsos profetas. Entretanto, aqui no livro nos diz uma coisa muito importante que nós devemos ficar atentos. Fala assim, aqui eles operarão milagres e prodígios para que, se possível, enganar os próprios eleitos. Ou seja, os eleitos de Deus não serão enganados pelos falsos profetas, porque fala, se possível fosse, eles enganariam os próprios eleitos. Porém, o eleito de Deus, aquele que estuda a palavra, aquele que está atento aos sinais, não será enganado pelo falso profeta. Mas, Pata, como que eu faço para descobrir quem é o profeta verdadeiro, quem que é o profeta falso? Como que eu faço para descobrir? Primeira coisa, vamos nos especializar em descobrir como que é um profeta verdadeiro. Né? Não vamos ficar olhando para os profetas falsos para saber distingui-los. Vamos fazer o profeta verdadeiro, saber como que ele é. Tem o Serginho, não sei quantos conhecem, o pessoal aqui da igreja conhece o Serginho, ele fala uma coisa muito interessante, falando de dinheiro. Como que você faz para saber quando uma nota é falsa ou não é? Estuda a nota verdadeira, descubra a maior quantidade de detalhes possível dela. E quando você encontrar uma nota falsa, você sabe que ela é falsa, porque você conhece tão bem a verdadeira, e quando você pega uma falsa, você conhece na hora. Então, vamos saber se um profeta é falso ou não, através da Bíblia, reconhecendo as características do profeta verdadeiro. Então vamos ver na Bíblia aqui quais são as características do profeta verdadeiro. Vamos ler comigo alguns textos. 1 João, capítulo 4, versículos 1 e 2. Vamos ler? Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aqui nós vemos uma característica muito interessante. Primeiro, ele dá um alerta, testem os espíritos, porque nem todos são de Deus. Ou seja, existem falsos profetas, nós já sabemos disso. Porém, ele dá uma característica. Como que saber se o espírito é verdadeiro? Todo aquele que confessa que Jesus veio em carne. Como vocês já devem saber, Jesus Cristo é um Deus que se tornou homem. E ele encarnou, ou seja, ele virou carne, ele virou um homem para que na terra viesse poder nos salvar. Então todo aquele que se diz de Deus, profeta verdadeiro, tem que dizer que Jesus Cristo é um Deus que virou homem, um Deus que encarnou. Esse é um profeta verdadeiro. Então se tem algum espírito que diz, Jesus Cristo é só um grande profeta, Jesus Cristo foi só um homem muito importante, não. Jesus Cristo foi um Deus encarnado. Então todo profeta verdadeiro tem que afirmar isso. Qual que é a segunda característica de um profeta verdadeiro? Nós vamos ver em Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 23. Confere comigo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha só que interessante, pessoal. Aqui nos dá várias características para você descobrir um profeta verdadeiro e um profeta falso. Primeiro, pelos seus frutos o conhecereis. Isso aqui foi repetido várias vezes durante o verso. Ou seja, aquele cara, aquela moça que se diz profeta, mas o cara bate na esposa, a mulher maltrata os filhos, não tem uma vida cristã, fala palavrão, bebe, vive uma vida fora dos padrões cristãos. Isso não são frutos de um cristão. Pelos seus frutos o conhecerei. Ou seja, se alguém diz que é profeta e anda traindo a sua esposa e anda mentindo, é um falso profeta. Porque não dá frutos bons.
profeta verdadeiro dá frutos bons. E outra característica muito interessante, principalmente nesse dia, nesse tempo que nós vivemos, de muitos milagres, muitas pessoas expulsando demônio, falando, eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou missionário, eu sou bispo, bispa, um monte de nomes aí. Aqui diz que naquele dia muitos dirão, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome, nós não fizemos cura em teu nome. E o que Cristo fala para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque milagre não é 100% um sinal de profeta verdadeiro. Porque nem todo milagre, nem toda contrafação da verdade, né, é feita porque Satanás tem poder. Então ele pode enganar a muitos com milagres aparentes, com falsas curas, com falsas profecias, certo? Então, naquele dia, muitos que expulsaram demônios, muitos que fizeram milagres, não vão estar do lado de Jesus. Ele vai dizer assim, nunca vos conheci. Então preste atenção. Nem sempre aquele que faz um milagre, nem sempre aquele que parece expulsando o demônio é um profeta verdadeiro. Fique atento. Próxima característica de um profeta verdadeiro, nós vamos consultar lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou, sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Apesar de eu acabar de ter dito aqui que milagre não é 100% sinal de que é um profeta ou expelir demônio, sinais prodigiosos não são 100% certeza de que é um profeta, tem um porém. Se o camarada ou a camarada, né, é um profeta verdadeiro, aquilo que ele profetiza tem que se cumprir, certo? Nós vemos muitos videntes, muitos mães de Nás por aí que dizem assim, ó, esse ano vai cair um avião na Paulista. E aí o avião não cai. Aí fala, não, é que como eu avisei, o sistema aéreo começou a prestar mais atenção e é por causa disso que não aconteceu a tal profecia. A Bíblia nos diz que se um profeta disse, tem que acontecer. E se não acontecer, esse profeta falou com soberba, né? Não tenha temor nele. Esse temor não quer dizer medo, é respeito por esse profeta, tá bom? Então, o profeta falou, tem que se cumprir. Outra característica do profeta verdadeiro, confere comigo aqui no livro de Isaías, capítulo 8, versículos 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus a favor dos vivos, se consultarão os mortos? A lei e o testemunho, se não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isso aqui é muito interessante. Prestem muita atenção porque não faz um versículo fácil de ser entendido. A primeira parte diz assim, quando vocês forem consultar adivinhos, que chileiram, que falam, que murmuram com os mortos, já sabemos que os mortos nada sabem, já aprendemos isso no estudo anterior, certo? Acaso não buscará o seu povo, o seu Deus, ou seja, você vai consultar um adivinho, o tarô, as cartas, o horóscopo, é isso que você vai consultar para saber o futuro, para saber as coisas? Por que você não consulta o seu Deus? É isso que o primeiro versículo está falando. Não fique procurando falsas magias, falsas adivinhações. Procure o seu Deus. E aonde que você procura o seu Deus? Ele fala assim, ó, a lei e o testemunho. Se não disserem segundo isto, jamais verão a alva. Ou seja, um profeta verdadeiro tem que falar conforme a lei e o testemunho. O que é isso, minha gente? Isso aqui nós temos que entender uma coisa sobre a Bíblia antiga. Quem escreveu isso aqui foi Isaías. Na época de Isaías já tinha um pedaço da Bíblia. A Bíblia não era completa, mas ela já existia em alguns pedaços. Por exemplo, a lei. O que é a lei? A lei são os primeiros 5 livros da Bíblia. Nós chamamos de Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros que foram escritos por Moisés. Nós chamamos de lei, porque lá contém todas as leis que Deus deu ao povo. E o testemunho são os outros livros,
como o livro do profeta Samuel, o livro de Reis, o livro de Esdras, Neemias, os Salmos, certo? O próprio Isaías que escreveu isso, ele é um profeta. Então, o que isso quer dizer? Se um camarada se diz profeta e prega contra a própria Bíblia, se ele se diz profeta e fala contra a Bíblia, não é profeta. Eu aqui já listei para vocês 4 características de um profeta verdadeiro. Vamos recapitular elas? Primeiro, o profeta tem que confessar que Jesus veio em carne, que o Deus unigênito, Filho, encarnou. Segundo, tem que dar bom fruto. O profeta verdadeiro tem que ser uma pessoa que dá bons frutos. Terceiro, que está lá em Deuteronômio, que se ele faz uma profecia, essa profecia tem que se cumprir. E quarto, lei e testemunho. Esse profeta tem que falar conforme a Bíblia. Então, o profeta verdadeiro tem essas 4 características. Compreendido, galerinha? Ótimo! Agora vamos passar para o último tópico dessa nossa conversa, tá bom? Nós já vamos encerrar. Isso está lá agora, o nosso próximo tópico está em Apocalipse 12, 17 e 19, 10. Eu vou ler esses 2 versículos, você acompanha comigo na sua Bíblia aí, na tela, né? Vai estar na tela. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Prostei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O contexto de Apocalipse sabemos que é muito simbólico, né? Mas resumindo, né, diz que tem os restantes da descendência de Jesus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus, nós sabemos quais são, os 10 mandamentos, certo? Não faz imagem de escultura, não adora imagem de escultura, honra pai e mãe, guarda sábado, não rouba, não mata, não adultera, não furta, não dá falso testemunho, não cobiça. Se eu esqueci algum, vocês me perdoam, tá bom? Esse é os mandamentos. E o que é o testemunho de Jesus? Isso, Apocalipse 12, 17. O testemunho de Jesus é respondido lá em Apocalipse 19, 10. Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Que igreja você conhece? Não sei quantas igrejas você conhece, que guardam os mandamentos de Deus e tem um espírito de profecia, um profeta dentro da sua igreja. Eu conheço uma, chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós afirmamos que somos uma igreja remanescente, uma igreja verdadeira, inspirada por Deus, porque nós temos esses itens ditos na Apocalipse 12, 17. Nós somos a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia, revelado através de Ellen White. Se você ainda não conhece Ellen White, você pode falar assim: eu queria conhecer mais sobre Ellen White aí nos comentários, tá bom? E nós vamos dar um jeito de te apresentar com vídeos, com, quem sabe, um estudo bíblico sobre o espírito de profecia mais específico, tá bom? Bem, pessoal, esse foi o vídeo, né, sobre o profeta verdadeiro, um resumão, né? Isso aqui daria 1, 2, 3 horas de vídeo, né? Daria uma vigília toda. Tentei resumir o máximo e deixar o mais claro possível sobre como você identificar um profeta verdadeiro e um profeta falso, tá bom? E também explicando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um profeta dentro de si, a irmã Ellen White. Tá bom? Não vou entrar nos méritos de como Ellen White deve ser interpretada e, é claro, sempre surgirão dúvidas. Se você tem dúvidas, põe nos comentários e, como eu já disse, nós vamos tentar responder o máximo possível. Bem, como vocês sabem, nós estamos aí acompanhando a especialidade de rochas juntamente com a classe bíblica. E qual que é a atividade dessa semana? Você tem que falar com o seu conselheiro, né? Mandar para ele explicando uma rocha, uma pedra que aparece na Bíblia e qual é a importância dela dentro da história que você está explicando. Mande isso para o seu conselheiro para que ele possa anotar e você conseguir a sua atividadezinha, sua atividadezinha não, né? Estou menosprezando o que nós estamos fazendo, que na verdade é uma especialidade de rochas, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero você na semana que vem. Não se esqueça, curta, comenta, compartilhe, divulgue com o máximo de pessoas que você puder. Muito obrigado por estar conosco, eu agradeço, amém, beijo grande para todos vocês e Maranata!